São poucas as pessoas que conseguem tirar alguma lição importante para a sua vida depois de um acerto. A grande maioria acaba aprendendo mesmo com os erros, porque são eles que nos levam à reflexão do que poderia ser feito diferente para que as consequências fossem melhores do que foram em suas vidas. Porém, alguns erros são muito dolorosos e por mais que nos ensine a tomarmos atitudes melhores no futuro, eles nos deixam marcas e cicatrizes que nunca serão apagadas de nossas memórias. É por isso que um escritor brasileiro muito famoso disse certa vez que uma pessoa inteligente aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. E é por esse motivo, para te ajudar a aprender com os erros de outras pessoas, é que neste vídeo eu vou te mostrar os 7 erros que Sansão cometeu durante toda a sua vida. Foram 7 atitudes erradas que ele tomou, que mudaram completamente o destino que o Senhor havia traçado para aquele que foi o juiz mais poderoso e mais forte da história de Israel. Sansão nasceu para ser livre, mas ele morreu como escravo. Ele foi vencido pelo mal porque não se atentou a tudo que o Senhor havia ordenado ele a fazer. Sansão tinha tudo para andar na graça do Senhor, mas preferiu se aventurar à beira do abismo e não percebeu quando o pecado bateu à sua porta e dominou seu coração. E antes de começarmos a falar sobre a vida e os erros de Sansão, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias eu tenho feito uma oração pela sua vida, então venha caminhar junto comigo, tá bom? Então vamos lá. No livro de Juízes, capítulo 13, a Bíblia conta que Israel fez coisas que o Senhor reprovava e que por isso a nação foi castigada e se tornou escrava dos filisteus por 40 anos. Depois o Senhor se compadeceu daquele povo e enviou a ele alguém que poderia libertá-lo do cativeiro. E para isso, o Senhor fez com que uma mulher estéril engravidasse e desse à luz a um menino chamado Sansão. Vamos ver o que está escrito. Certo homem, chamado Manoá, tinha uma mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um menino. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Sansão veio ao mundo já sabendo qual era a sua missão. Ser o libertador do povo de Deus era o destino que lhe estava reservado. Sansão nasceu sob uma promessa de Deus, por isso era o mais forte e inteligente da sua aldeia. E isso despertava a inveja de muitos que articulavam projetos para o destruir. No entanto, o único que conseguiu destruir Sansão foi ele mesmo. Sansão era livre para realizar o que quisesse, mas havia uma ordem de Deus para que ele seguisse rigorosamente. Ele nunca deveria contar o segredo que Deus o confiou, que era jamais cortar o seu cabelo. Era uma aliança de comunhão e obediência entre Deus e o homem. E se nós continuarmos a leitura do livro de Juízes, veremos que Sansão foi um homem incrível. Ele venceu centenas de batalhas, matou leões, fez tochas com as caudas de 300 raposas e destruiu plantações dos seus inimigos e derrubou um exército inteiro apenas com uma queixada de jumento como arma. Ele julgou toda uma nação e se tornou o homem mais poderoso do mundo, mas acabou sendo derrotado e humilhado por uma paixão, Dalila, uma mulher que não servia ao Deus de Israel. Sabendo que Sansão estava apaixonado, os filisteus ofereceram muito dinheiro a Dalila para que ela descobrisse o segredo da força daquele homem, e ela conseguiu. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou:
sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Essa história nos mostra que enquanto estamos debaixo da direção de Deus, podemos realizar grandes coisas e somos muito usados pelo Senhor. Mas, se nós nos afastarmos dele, acabamos sendo vencidos pelo mal. E as primeiras coisas que acontecem na vida daqueles que não obedecem a Deus é a fraqueza da alma e a perda da visão. E para que isso não aconteça com você, veja os 7 erros que levaram Sansão à ruína e aprenda com eles para que não aconteça da mesma forma na sua vida. E o primeiro erro, a autossuficiência. Sansão achava que por ser um escolhido de Deus, ele estaria livre das armadilhas do pecado. Ele se achava no direito de ignorar as ordens do Senhor e ele quis traçar o próprio destino. Ele se deitava com prostitutas, se relacionava com pessoas que não tinham a mesma fé que a sua família e por várias vezes desrespeitou a lei judaica, como da vez em que ele comeu o mel que um enxame de abelhas havia produzido dentro do cadáver de um leão que ele havia matado dias antes. Então, resumindo, por mais que ele soubesse que o seu poder vinha de Deus, Sansão acreditava que não precisava do Senhor para liderar o povo hebreu. Os seus grandes feitos fizeram com que ele se tornasse autossuficiente, ou seja, independente de Deus. E nós, meus irmãos, não podemos cometer o mesmo erro. Na verdade, precisamos ser muito sábios e cautelosos, porque se nós somos alguma coisa hoje, se ocupamos algum cargo importante, um ministério, e se conseguimos algo de bom na nossa vida, tudo isso só aconteceu graças à misericórdia do Senhor. Vamos ver o que o rei Salomão disse em Provérbios capítulo 26. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para um insensato do que para ele. O segundo erro de Sansão que nós não podemos cometer, a desobediência. Esse é o ponto fundamental na vida de qualquer um que foi escolhido por Deus para uma missão importante aqui na terra. Você sabe qual é a diferença entre Jesus e Sansão, além do fato de um ser o homem e o outro ser a encarnação humana do próprio Deus? Foi a obediência. Cristo foi obediente à palavra do Senhor durante toda a sua vida, e por isso ele triunfou e cumpriu a sua missão, que era salvar toda a humanidade das garras do pecado. Já Sansão desobedeceu a ordem do pai e entregou o seu segredo a Dalila, que o traiu. Então entenda uma coisa, meu querido irmão e minha irmã, a vitória que o Senhor tem reservado para nós depende da nossa obediência. Isso é tudo que o Senhor espera de nós. Vamos ver o que o apóstolo Paulo escreveu em sua carta aos Efésios. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. O terceiro erro de Sansão que nós não podemos cometer, a inconsequência. Sansão sentia prazer na adrenalina que o pecado lhe produzia. E por mais que soubesse que ele estava errado, ele gostava de pecar, principalmente de pecados sexuais. E não foram poucas as vezes em que ele se deitava com prostitutas e se envolvia com mulheres que adoravam a outros deuses simplesmente para satisfazer a sua carne. Sansão foi irresponsável e não mediu as consequências dos seus atos, por isso acabou sofrendo tudo o que sofreu. E da mesma forma, nós precisamos entender que não é possível agradar a Deus e ao diabo. Um dos dois nós iremos contrariar, porque um é luz e o outro é trevas. E infelizmente tem muito crente por aí tomando cafezinho com o diabo todos os dias. E isso é um perigo. Eu quero ler para você o que Jesus disse aos seus seguidores. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. O quarto erro que Sansão cometeu, que nós não podemos cometer, a falta de sabedoria. Além de ser muito forte fisicamente, Sansão era inteligente como poucos. Ele nasceu debaixo da promessa de Deus de libertar o povo hebreu e ser o grande juiz daquela nação.
Porém, o que faltou a ele foi sabedoria. Mesmo sabendo que ele era um homem diferente dos outros e que tinha uma missão especial e importante, Sansão brincou com o pecado, viu o mal diante dele e o ignorou, como se pudesse vencê-lo sozinho, como fazia com os filisteus. E foi aí que ele errou. E nós também não devemos fazer como Sansão. Não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que só porque nós somos salvos por Cristo e somos herdeiros do seu reino, que nós podemos ficar cara a cara com o pecado e brincar com ele, como se nada de ruim pudesse nos acontecer. Se fosse assim, o apóstolo Tiago não teria dito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O quinto erro de Sansão: tendência a fazer o que é errado. Sansão era um homem jovem e de muita boa aparência, por isso ele tinha qualquer mulher da sua aldeia à disposição. Afinal, todas queriam ser sua esposa. No entanto, o seu coração tinha uma tendência a fazer o que era mal. E como vimos, ele sentia prazer em fazer o que era errado, gostava de seduzir e se envolver com mulheres de outras religiões, e ele se recusava a obedecer o que o Espírito Santo de Deus estava lhe falando. Sansão tinha tudo para ser feliz dentro da sua nação, mas a tendência a escolher o que era mal o fez cair. E diante disso eu quero te fazer uma pergunta: como você tem agido diante do que parece bom aos seus olhos, mas que você sabe que desagrada a Deus, porque vai contra a sua palavra? Você ignora a sua própria vontade ou você ignora a vontade de Deus? A Bíblia diz que se nós ouvirmos a voz do Senhor, não devemos endurecer o nosso coração. E se nós fizermos isso, a cada dia vamos nos esfriando mais, vamos fazendo com que a nossa vida tome um rumo que depois fica muito difícil reverter. E eu quero ler para você o que está escrito em Provérbios capítulo 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. O sexto erro que Sansão cometeu e que nós não podemos cometer: a imaturidade. O que Sansão tinha de força, lhe faltava de maturidade. Ele não conseguia perceber que o mal estava próximo dele e que ao primeiro vacilo, tudo poderia ir por água abaixo. Tanto é verdade que antes de conseguir cortar o cabelo de Sansão, Dalila havia tentado descobrir o segredo dele em 2 oportunidades e nas 2 ele mentiu para ela. E mesmo sabendo que aquela mulher havia tentado fazer com que ele perdesse a sua força, Sansão continuou se relacionando com ela, até que o pior aconteceu. E da mesma forma, meus irmãos, todos aqueles que entregam a sua vida a Cristo e decidem viver de acordo com a sua palavra, precisam ter olhos de águia, ou seja, perceber as armadilhas que o inimigo coloca no seu caminho antes de cair nelas. Não podemos ser bobos, ingênuos. O cristão não pode abrir a porta da sua vida para o mal, como Sansão fez. Antes ele precisa ter maturidade e não permitir ser enganado por Satanás. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E o sétimo erro que Sansão cometeu, que nós não podemos cometer: dar lugar ao inimigo. Sempre que saía para uma missão, Sansão dava um jeito de procurar descanso e diversão nas casas de prostituição. Além disso, ele gostava de medir forças com seus inimigos, lançando desafios para demonstrar que ninguém era mais forte e inteligente do que ele. Sansão se achava o cara, aquele que acreditava que todas as mulheres se apaixonavam por ele por causa da sua beleza, da sua força. Ele se sentia dono da situação, mas ele deu tanto lugar ao inimigo que ele nem percebeu quando o mal entrou na sua vida e o destruiu. Então nós devemos tomar cuidado também para onde nós olhamos, meus irmãos. Aquilo que mais nos atrai é o que mais pode nos destruir. E Sansão era atraído pelo que os seus olhos via, pelo que a sua carne desejava. E de tanto brincar com o perigo, ele acabou preso, cego e escravo. Isso porque o nosso coração, ele é enganoso.
Nós precisamos obedecer aquilo que a palavra de Deus nos diz. E a Bíblia diz em Efésios 4:27 que nós não devemos dar lugar ao diabo. Amém? Então Sansão tinha tudo para ser um dos homens mais bem-sucedidos de toda a Bíblia, mas os seus erros fizeram com que o Senhor mudasse os seus planos para a vida daquele homem e ele sofreu graves consequências. Deus permitiu o sofrimento na vida dele. E mesmo quando ele estava na pior, a Bíblia mostra que o Senhor teve misericórdia da vida de Sansão e ouviu a oração do seu servo. Então seu cabelo voltou a crescer novamente e pela última vez Deus devolveu as forças a Sansão, que derrubou os pilares do palácio dos filisteus e matou a todos, de uma só vez, mais inimigos do que ele já havia matado em toda a sua vida. Mas ele acabou morrendo também. Então, meu irmão e minha irmã, a sua vida não precisa ser assim. Basta você confiar no Pai e viver de acordo com a sua palavra, sem olhar para a esquerda ou para a direita. Vamos completar a carreira que o Senhor projetou para mim e para você, e eu tenho certeza que nós receberemos a coroa da vitória. Amém? E para finalizar esse vídeo, eu quero ler para você uma passagem que está em Jeremias capítulo 27. Olha essa promessa do Senhor para a sua vida. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Amém? O rei Salomão é, sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais interessantes de toda a Bíblia. Por causa de sua sabedoria e de seus feitos grandiosos, até mesmo as pessoas que não são da fé cristã o admiram e o têm como exemplo de homem a ser seguido. E realmente, Salomão foi um homem admirável. Autor dos livros de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos, ele foi muito usado por Deus. A sabedoria que o Senhor deu a ele era tão extraordinária que a Bíblia diz que ninguém no mundo se comparava ao rei de Israel. Para se ter ideia, ele também construiu um império econômico invejável e foi o responsável pela construção do Templo de Jerusalém por volta do 4º ano do seu reinado. Ele ainda edificou um novo palácio real para o sumo sacerdote, o palácio da filha de Faraó, a casa de cedro do Líbano, o pórtico das colunas e outras obras grandiosas. Salomão era filho de Davi com Batseba e o seu nome significa amado por Deus. E o Senhor Deus realmente amou Salomão, tanto é que fez dele o rei de Israel, mesmo quando outros filhos de Davi estavam à sua frente na linha de sucessão do reino. A Bíblia conta que logo que Salomão herdou o trono deixado por seu pai, o Senhor apareceu para ele em sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." E Salomão respondeu que por ser pequeno e estar diante de uma grande nação, ele precisava de um coração cheio de sabedoria para estar à frente e julgar o povo de Deus. E o Senhor se agradou tanto daquele pedido que ele disse: "Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida." E se analisarmos os primeiros anos do seu reinado, veremos que Salomão foi obediente às orientações do seu pai Davi e seguiu os caminhos do Senhor. Durante esse tempo, a nação de Israel foi muito próspera, pois era governada com sabedoria e justiça. Além disso, a inteligência dada por Deus ao rei era tão grande que vários líderes de outros povos viajavam até Israel somente para ouvir Salomão. E ele falava sobre tudo, com uma facilidade que estava à frente do seu tempo, inclusive assuntos como botânica, fauna e flora. Mas toda essa sabedoria não impediu o rei Salomão de cometer erros, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E é sobre isso que eu quero conversar com você neste vídeo. Hoje nós veremos os 3 maiores erros do rei Salomão.
veremos que nós, mesmo sendo amados por Deus, precisamos também nos manter nos caminhos do Senhor. Caso contrário, colheremos os frutos amargos de nossas escolhas ruins. O primeiro erro: Salomão se tornou morno espiritualmente. Como vimos, Salomão amava ao Senhor e seguia o que Davi havia ordenado. Porém, isso não durou para sempre. A Bíblia nos mostra que Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres de povos estrangeiros, que não serviam ao Deus de Israel. Então ele se casou com muitas delas e permitiu que o paganismo entrasse no seu coração. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Salomão desrespeitou a ordem de Deus, se casando com mulheres de povos idólatras, e acabou o traindo quando construiu altares e adorou aos deuses pagãos de suas esposas. Porém, se analisarmos essa passagem que acabamos de ler, veremos que ele não se afastou totalmente do Senhor. Ou seja, Salomão não estava frio na fé, mas também não estava quente. Ele foi morno. Ele preferiu seguir os desejos da sua carne do que a Deus. E esse é um grande erro. Veja o que o Senhor diz em Apocalipse capítulo 3. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E se continuarmos fazendo a leitura do capítulo 11 de 1 Reis, veremos que foi exatamente assim que o Senhor reagiu à mudança de coração de Salomão. A Bíblia diz que Deus se indignou contra o rei, pois mesmo depois de ter aparecido a ele 2 vezes, dizendo que não deveria adorar outros deuses, o Senhor viu que o filho de Davi desobedeceu. E como resultado dessa traição, Deus prometeu que após a sua morte, faria com que a nação de Israel fosse dividida e que o reino seria entregue nas mãos de seus inimigos. Veja o que o Senhor disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos meus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. E o caso de Salomão não é o único, onde alguém que está firme com Deus se tornou morno. Muitos caíram e ainda caem na mesma armadilha. É por isso que o apóstolo Paulo diz para examinarmos a nossa vida para saber se estamos firmes na fé, pois podemos nos desviar do caminho sem perceber. A verdade é que o fato de estarmos quentes hoje não garante que estaremos do mesmo jeito amanhã. Por isso precisamos cuidar do nosso coração e decidir permanecer na presença do Senhor dia após dia. O segundo erro: Salomão foi vaidoso. As alianças com povos vizinhos levaram Salomão a muitos casamentos, o que acabou prejudicando seu reinado. Mas mesmo depois de ser reprovado por Deus, ele não mudou de postura. Pelo contrário, continuou desobediente e até lutou contra as profecias do Senhor, tentando matar Jeroboão, o homem que o Senhor havia escolhido para reinar sobre 10 tribos de Israel. E tudo isso aconteceu porque Salomão foi tomado pela vaidade e pelo egoísmo. Aquele rei que havia pedido sabedoria e discernimento a Deus para conseguir governar o seu povo, se transformou em um homem que se preocupava apenas com seus próprios interesses.
E no final de sua vida, ele fez uma reflexão sobre esse erro que ele havia cometido. Veja o que ele disse: lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Nessa passagem, vemos um homem totalmente egocêntrico, que se preocupava apenas com seus prazeres. Nesses poucos versículos, perdemos a conta de quantas vezes ele usa expressões que exaltam apenas o seu eu. E, infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs estão levando as suas vidas da mesma forma que Salomão. Uma vida centrada em si mesmo, onde não se faz absolutamente nada pelas necessidades do próximo. Vemos isso em todo o mundo, inclusive dentro das igrejas. Pessoas que fazem de tudo para ter os seus nomes em destaque e só se preocupam com seus próprios interesses. Infelizmente, este mundo está cada vez mais longe dos princípios cristãos, por causa da vaidade e do egoísmo de uma vida rica de coisas sem valor. Para muitas pessoas, a vida se resume apenas a festas, férias no exterior, gastos com carros, mansões, banquetes em restaurantes chiques, roupas de marca. Para muita gente, isto é vida. Enquanto isso, milhares de pais e mães de família levantam da cama ainda de madrugada, todos os dias, em busca do pão que vai matar a fome de seus filhos. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Veja o que está escrito em Gálatas capítulo 6. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O terceiro erro, Salomão foi ganancioso. Entre tantas outras bênçãos, Deus também prometeu que daria riqueza a Salomão. Mas mesmo sendo o homem mais rico de todo o mundo, o rei queria ainda mais e passou a cobrar impostos muito pesados do povo de Israel. A ganância dele foi tão grande que logo que ele morreu, alguns israelitas foram até o herdeiro do trono, Roboão, pedindo que ele fosse mais justo com seus súditos do que o seu pai havia sido. Vamos ver o que eles disseram. Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e esse jugo pesado, e nós te serviremos. E diante de tudo isso fica a pergunta: por que Salomão foi tão ganancioso? Por que ele amou tanto o ouro e os bens materiais, a ponto de explorar o povo que Deus havia confiado a ele? E a resposta é: porque Salomão tentava preencher a sua vida vazia com as riquezas deste mundo. Mas nós sabemos que nenhum dinheiro é capaz de comprar a presença e a amizade de Deus. Nenhuma pedra preciosa ou nenhum palácio luxuoso pode preencher o nosso espírito da paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Nada é mais valioso que a salvação que nos foi dada por Cristo através do seu sacrifício na cruz. Uma vida sem Deus se torna um deserto árido, seco e sem cor. Não pode haver prazer nem alegria. E assim o homem se torna escravo das coisas que o dinheiro pode comprar. É por isso que vemos tantos casos de pessoas que têm maior poder econômico se envolverem com embriaguez, prostituição, entram em depressão e até acabam com a própria vida. Elas são como Salomão, que podem conquistar tudo menos o amor de Deus. E nos últimos dias da vida de Salomão, enquanto refletia sobre os seus pecados, no capítulo 1 de Eclesiastes, ele escreveu: Quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez.
assim como a luz é melhor do que as trevas. Salomão caiu em si, e os seus olhos começaram a enxergar tudo o que ele tinha feito. E se analisarmos a nossa vida, chegaremos à conclusão que um homem não cai de uma hora para outra. São pequenas brechas que abrimos em nossas vidas que nos fazem cair aos poucos e nos afastar de Deus. Todos nós erramos, cometemos pecados e fazemos o que é mal aos olhos do Senhor. Mas graças à morte e ressurreição de Jesus, podemos confessar os nossos erros e sermos perdoados. Vemos que Salomão se achava muito sábio e não prestou atenção aos pequenos detalhes da sua vida. No livro de Cantares, por exemplo, ele declara que são as pequenas raposas que destroem a vinha. Então, meu querido irmão e minha irmã, o meu desejo para você hoje é que você fique atento aos pequenos detalhes. Deus te ama muito, assim como Ele amou Salomão, e o seu Espírito Santo nos enche de sabedoria para que possamos viver da forma que Ele deseja. Mas como eu já disse antes, precisamos lutar diariamente contra a falta de fé, o egoísmo e a ganância. Esses foram os 3 maiores erros de Salomão. Então, se você tem levado uma vida como ele, reconheça hoje mesmo seus pecados, peça perdão ao Senhor por cada um deles e volte a viver os planos que o Senhor tem para sua vida. Eu tenho certeza que a partir de hoje, a sua vida será muito mais abençoada. Moisés foi um dos personagens mais conhecidos e importantes de toda a Bíblia. Mesmo aqueles que não têm muita intimidade com a palavra de Deus ou nunca leu alguma de suas histórias contidas nos primeiros livros do Antigo Testamento, sabem quem foi esse homem e conhecem as coisas que ele fez. Foi através de Moisés que Deus enviou as 10 pragas ao Egito, abriu o Mar Vermelho e conduziu os hebreus por 40 anos no deserto, os alimentando com pão que caía do céu e sempre os protegendo do calor do dia e do frio da noite. Foi ele também que recebeu a tábua com os 10 mandamentos e criou as leis cerimoniais e civis para o povo de Israel. Além disso, ele foi o autor dos livros de Êxodo, Números e Deuteronômio. Nós conhecemos Moisés pelos filmes, seriados e desenhos, mas hoje eu vou te mostrar 6 fatos interessantes sobre esse poderoso líder do povo de Deus que você provavelmente não conhecia. Vamos lá. O primeiro fato: Moisés teve lepra. A Bíblia nos mostra que certa vez Miriam, a irmã de Moisés, se levantou contra ele e por isso ela ficou leprosa por 7 dias. Todos que assistiram ao filme ou à novela Os 10 Mandamentos sabem disso. Porém, poucos se lembram de que Moisés, mesmo que por alguns instantes, também contraiu aquela doença. Depois de receber a missão de voltar ao Egito, Moisés ficou relutante com Deus, porque ele achava que o povo não iria acreditar nas suas palavras. Então o Senhor deu a ele 3 sinais para convencer os hebreus de que ele realmente era um enviado de Deus. O primeiro era transformar o seu cajado em serpente, e em seguida transformar o animal em cajado novamente. Mas o que mais chama a nossa atenção é o segundo sinal dado por Deus. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Olha isso, irmãos. O Senhor mandou que Moisés colocasse a mão no peito, e ao fazer isso, a sua mão ficou leprosa. Em seguida, Deus lhe ordenou que repetisse o mesmo movimento, e então a mão de Moisés ficou completamente curada. Com isso, Deus estava mostrando o seu grande poder de ferir e de curar. O segundo fato interessante: Deus quis matar Moisés. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 4. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés, e disse: você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Nós sabemos que Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão e do poder de Faraó.
Mas por fazer parte do povo da aliança de Deus, Moisés deveria obedecer à ordem de circuncidar seus filhos no 8º dia. E por alguma razão, Moisés não fez isso. Deus não podia permitir que o libertador escolhido por ele não cumprisse os termos da aliança, para fazer com que Moisés lhe obedecesse, sabendo que ele não iria contra os desejos da sua mulher Zípora. Então, ela mesma fez a circuncisão e após isso, o Senhor desistiu de matar Moisés. É claro que Deus não queria acabar com a vida dele, porque foi ele mesmo quem o chamou. O que Deus pretendia era que Moisés obedecesse a sua lei e tivesse total compromisso com ela, já que ele se tornaria o instrumento para entregar a lei de Deus ao povo de Israel. O terceiro fato interessante: o corpo de Moisés nunca foi encontrado. Outro fato interessante sobre Moisés é que Deus o enterrou em um local escondido de todos. Os túmulos de Abraão, Isaque e Jacó são conhecidos, mas o túmulo de Moisés não. No livro de Judas, versículo 9, está escrito que o arcanjo Miguel precisou lutar com Satanás pelo corpo de Moisés, mas o motivo disso não nos é explicado. Várias teorias foram criadas a respeito dessa luta. Uma delas é que Satanás, o acusador do povo de Deus, pode ter tentado evitar que Moisés fosse salvo por causa do seu pecado ao bater na rocha que saía da água e por ter matado aquele soldado egípcio. Já outros estudiosos da Bíblia acreditam que Satanás não queria que o anjo levasse o corpo físico de Moisés para o céu, para que os hebreus o encontrassem e fizesse dos restos mortais daquele homem uma espécie de ídolo. O quarto fato interessante: Moisés tinha 80 anos quando libertou o povo da escravidão. A Bíblia diz que Moisés viveu até os 120 anos, mas poucos sabem que a sua missão só começou quando ele já era um senhor de 80 anos de idade. Vamos ver como esse chamado de Deus aconteceu. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E se nós continuarmos a leitura, nós veremos que Deus se apresenta a Moisés como o Senhor do seu povo e dá a ele a ordem de voltar ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão e do poder de Faraó. Então Moisés, aos 80 anos, pega a sua família e volta para sua terra natal para cumprir a sua missão. Isso nos deixa claro que o nosso tempo é bem diferente do tempo de Deus. Quando Moisés acreditava que era hora de aproveitar a sua velhice em paz em Midian, Deus o chamou para iniciar a grande aventura da sua vida no Egito. E esses foram os anos mais interessantes, surpreendentes e maravilhosos da sua história. Então, meu querido irmão e minha irmã, não desanime se você acha que o Senhor não tem nada preparado para você. Tenha paciência e continue firme nos caminhos de Deus, porque na hora certa Ele pode te chamar para fazer algo muito especial. Amém? O quinto fato interessante: Moisés não era bom com as palavras. Se você conhece a história de Moisés apenas pelo que você viu nos filmes ou na novela, você provavelmente vai ficar surpreso ao descobrir que ele não era muito bom em se comunicar. Vamos ler juntos a passagem que nos comprova essa deficiência de Moisés. Está em Êxodo capítulo 4. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Olha isso, irmãos. Algumas pessoas acreditam que Moisés era gago, mas não existe nada que comprove isso. O que a Bíblia nos mostra é que, diferente do que vimos na televisão, ele não era nada bom em se comunicar com as outras pessoas. Moisés cresceu ao lado de Faraó e por isso ele sabia que um bom líder deveria ter bons argumentos e boa postura para convencer as pessoas. E ele considerava que ele não tinha nada disso. Porém, o Senhor o lembrou que foi ele quem criou a boca e que era pelo seu poder que Moisés iria falar. Mesmo assim, Moisés se sentiu incapaz para a missão que Deus tinha para ele. E ele não foi o único a se sentir assim.
Quantas vezes nós colocamos nossas dificuldades acima de tudo, não é verdade? Eu mesmo sempre fui muito tímido, eu morria de vergonha de falar em público. A verdade é que é difícil confiar em Deus quando nós olhamos para os nossos defeitos. Mas o Senhor usa pessoas imperfeitas, cheias de limitações, para fazer a sua obra. Então, meu irmão, quando você se sentir incapaz, lembre-se de Moisés e vá em busca do seu chamado. Amém? O sexto fato interessante: Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida. Ninguém mais do que Moisés sonhou em entrar em Canaã, a terra que o Senhor havia prometido aos seus antepassados. Eu consigo imaginar a ansiedade de Moisés quando ele e o seu povo finalmente conseguiram deixar o Egito, atravessando o Mar Vermelho. Mas o final da história foi bem diferente do que aquele homem poderia imaginar. De acordo com a Bíblia, Moisés foi proibido de entrar na terra prometida porque ele desobedeceu uma ordem do Senhor enquanto estava no deserto. Vamos ler o que está escrito. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Olha isso, irmãos, que triste, né? Aos olhos do Senhor, Moisés agiu com desobediência e falta de fé diante de todo o povo ao bater naquela rocha com seu cajado, em vez de apenas falar com ela, como Deus havia dito. E por mais que essa decisão pudesse parecer severa demais, ela foi necessária para mostrar aos hebreus que o Senhor não toleraria mais nenhum ato de desobediência, inclusive de Moisés. E hoje, graças ao sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos reconciliados por Deus e Ele perdoa os nossos pecados. Mas isso não significa que nós podemos viver uma vida de desobediência, porque o Senhor é um Deus de amor, mas também Ele é justo. E antes de morrer, Moisés lembrou ao povo tudo o que o Senhor havia feito por eles. E tudo o que ele disse está registrado no livro de Deuteronômio. Moisés então leu os 10 mandamentos para eles novamente, depois subiu a montanha, olhou para a terra prometida e morreu como Deus havia dito que aconteceria. E hoje nós temos alguém que é maior do que Moisés, Jesus Cristo. Ele está conduzindo o povo de Deus para longe da escravidão do pecado. E graças ao seu sangue derramado na cruz, todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador entrarão na terra que o Pai os prometeu, a eternidade junto com Ele. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.